No vídeo de hoje vamos falar sobre as minhas 5 melhores leituras do ano de 2023. No meio dessa lista também temos algumas releituras, mas fazia muito tempo que eu havia lido esses livros, então foi praticamente como ter lido pela primeira vez, por isso não farei distinção. Comentarei brevemente cada livro para o vídeo não se estender muito, mas caso vocês queiram saber mais sobre algum deles, deixarei a resenha de cada um ali no primeiro comentário fixado. E temos nesse top 5 um livro brasileiro, um livro irlandês, 2 livros norte-americanos e um livro britânico. E vamos começar falando, portanto, do quinto lugar, Memorial de Aires, de Machado de Assis. O último romance do autor, publicado no mesmo ano em que ele falece, 1908. Trata-se de um romance curto, com cerca de 130 páginas, e que não segue exatamente o padrão comum à época, pois ele é bastante fragmentado, tendo em vista que ele é escrito em forma de diário, mais precisamente pelo conselheiro Aires, e não de uma forma muito linear, porque há vezes que sim, ele escreve em uma sequência de dias, mas há vezes que ele fica 1 mês, 2 meses sem escrever e depois volta. Mas esses silêncios dele durante a narrativa também são significativos. Lembrando que esse é o mesmo conselheiro Aires que aparece em Esaú e Jacó. É difícil dizer que ele é o protagonista dessa história, porque por mais que o Aires esteja ali como personagem, ele tem pouca atividade, tem pouca ação na narrativa, ele é muito mais um observador. E de uma forma muito triste, muito melancólica, porque ele já está bastante velho, ele está aposentado, e é como se o tempo dele já houvesse passado, não há uma perspectiva de um futuro melhor do que aquilo que já foi. E agora só lhe resta observar. Porque ele teve uma vida muito gloriosa, ele era diplomata, ele viajava bastante, ele teve inúmeras aventuras. E agora tudo isso acabou e ele está apenas envelhecendo. Ele não vai ter experiências como aquela novamente. Ele está conformado com isso, não é aquela dor que ele acusa o tempo todo, mas essa melancolia bate forte no livro mesmo assim, porque é uma dor da saudade que bate agora no presente e que é certa no futuro. A única família do conselheiro Aires aqui é a sua irmã Rita, que também já é mais velha, assim como ele. E ele tem um casal de amigos, o casal Aguiar, com quem ele vai estreitando laços de amizade, vai conhecendo mais a vida, o passado desse casal, e que também é um casal que vive uma situação um pouco melancólica. Eles são mais velhos também e eles não tiveram filhos. Não porque eles não quiseram, eles queriam, mas por algum motivo eles não conseguiram. No entanto, eles foram achando, digamos assim, pessoas no decorrer da vida que se posicionaram nesse local de filho por algum momento, por algum período, mas que partiram, deixando-os. E nós vamos conhecer também um pouco mais sobre essas pessoas. Então são várias histórias particulares e são histórias que se cruzam no decorrer da vida. E o conselheiro Aires não apenas participa desse cruzamento com a sua pequena história, como também observa os outros. Não é um livro que vai te deixar feliz, na verdade é um livro que vai fazer você refletir sobre a importância do tempo, sobre o envelhecimento, sobre a solidão, sobre a saudade. Em quarto lugar dessa lista, temos um livro do Reino Unido, The Apes Murders, de Agatha Christie. Se tratando de Agatha Christie, vocês já podem imaginar que temos aqui um romance policial. Esse romance policial conta com o meu detetive favorito da autora, o Hercule Poirot. Eu não consegui descobrir quem era o culpado, mas ele conseguiu. Acredito que da minha lista, este é o livro menos conhecido. Os outros 3 primeiros são grandes clássicos da literatura, mas foi uma leitura também muito boa, que te prende do início ao fim, porque você quer saber mais sobre aquilo que está acontecendo, você quer ir desvendando aqueles mistérios, porque há vários aqui. A história não se resume em apenas um. Eu li o livro na versão original em inglês, portanto, e esta minha edição conta com uma introdução do Julian Simons, na qual ele explica que este livro é considerado por muitos leitores e estudiosos como um dos melhores da Agatha Christie. E eu tenho que concordar, eu já li uns 30 livros dela e eu gostei bastante deste daqui, que já tem tradução para o português como Os Crimes do ABC. Julian Simons explica que a Agatha Christie parte de uma premissa muito interessante para construir esta
história, que é a seguinte: onde melhor esconder uma árvore que em uma floresta? Ou seja, o culpado deve estar diante dos seus olhos. Deve ser alguém óbvio, mas que por alguma razão você não percebeu essa obviedade. Mas o desvenamento do mistério vai a escancarar. O narrador dessa história é o Capitão Hastings, que já aparece em outras histórias da Agatha Christie, juntamente ao Hercule Poirot, então os dois vão trabalhar em conjunto. Hastings havia acabado de voltar de uma viagem que ele fez para a América do Sul e ele vai então visitar o Hercule Poirot. Chegando lá, conversa vai, conversa vem, e ele pergunta: e aí, quais são as novidades? E o Poirot comenta que tudo está tranquilo, exceto por uma carta muito estranha que ele recebeu. Trata-se de uma carta, de certa forma, com uma ameaça, dizendo que um crime irá ocorrer em Andover, que é uma pequena cidade na Inglaterra, perto de onde Hercule Poirot estava. E essa carta era assinada com ABC. De início, Poirot pensa que é apenas uma brincadeira de mau gosto, porque realmente muitas pessoas incomodam a polícia, os detetives com essas brincadeiras. No entanto, o crime realmente acontece no lugar em que a carta avisava que ele iria acontecer. Então, o Poirot fica bastante assustado com isso, avisa a Scotland Yard e ele, juntamente à polícia e ao Capitão Hastings, vai investigar isso melhor. No entanto, quando eles estão investigando, ele recebe mais uma carta assinada novamente pelo ABC e dizendo que um outro crime irá ocorrer em uma cidade que se inicia agora com a letra B. E aí o Poirot começa a pensar em algumas possibilidades, porque quem assina a carta assina como ABC. Já ocorreu um crime na cidade A, agora está para ocorrer um crime na cidade B, então ele pensa em um assassino do alfabeto. E pela lógica, se ele estava assinando como ABC, já foi o A e já foi o B, o próximo seria o C. Não trata-se apenas mais de descobrir quem cometeu determinado crime, mas também de impedir que outro ocorra. Então percebam que são vários mistérios. Por que essa pessoa assina como ABC? Quem é ABC? Por que esse método? O que liga essas pessoas que foram assassinadas? Como ele seleciona essas pessoas? Neste ano eu também li outros livros da Agatha Christie. Eu li A Ratoeira, que é uma peça de teatro e que é apresentada em Londres há 70 anos, e depois eu fui assistir a peça e foi incrível. Li também Noite das Bruxas, porque saiu um filme baseado no livro, que por mais que tenha sido bem diferente da história do livro, eu gostei bastante. E também li Convite para um Homicídio e O Clube das Terças-Feiras. Mas este daqui foi o que realmente se destacou. E em terceiro lugar da minha lista temos The Picture of Dorian Gray, de Oscar Wilde. Eu também li esse livro no original, mas há várias traduções dele para o português, como O Retrato de Dorian Gray. Este também é um livro relativamente curto, tem cerca de 250 páginas, mas é uma história muito complexa. É até mesmo difícil apresentar uma sinopse dela que faça jus a toda a sua grandeza. É um livro que teve grande impacto na sociedade da época, ele foi censurado e ficou sem ser publicado por vários anos. Inclusive, ele prejudicou muito o seu próprio autor, causou vários problemas a ele. O livro foi acusado de ser bastante imoral, mas logo aqui no prefácio do livro, prefácio esse escrito pelo próprio Oscar Wilde diz o seguinte, em tradução livre: não há tal coisa como livros morais ou imorais. O que há são livros bem escritos ou mal escritos. E depois ele também fala nesse mesmo prefácio que é o espectador que a arte reflete, ou seja, em outras palavras, se você vê imoralidade no livro, talvez você seja um imoral. Bom, mas qual é a história que nós temos aqui? Podemos dizer que tudo se inicia quando um grande pintor chamado Basil conhece o jovem Dorian Gray e fica bastante impactado com a beleza do Dorian Gray e decide fazer um retrato seu. Então Dorian Gray concorda em pousar ali para que ele faça esse retrato e eles vão se conhecendo melhor. O Basil fica bastante abismado com a beleza do Dorian Gray, isso é muito enfatizado no livro, e ele é um artista muito talentoso e sensível e consegue capturar essa beleza muito bem na sua pintura. Quando o retrato está finalizado, ele afirma que aquela é a obra-prima dele, o melhor retrato que ele já fez. E quando Dorian Gray vê aquele retrato, é como se ele tivesse um discernimento, um entendimento da grandiosidade da sua beleza. É nesse momento que ele compreende o quão belo ele é. Mas ele não fica feliz com isso, muito pelo contrário, ele fica bastante triste, porque ele entende que essa beleza é passageira, ela não é perene, ela vai desaparecer com o tempo. Obviamente ele não quer isso e fica ali num estado de extrema agitação
e deseja que ele, Dorian Gray, não envelheça, mas que a pintura envelheça no seu lugar. E os desdobramentos disso vocês já podem imaginar que são bem potentes. Um personagem também muito importante na história é o Lord Henry, que é ali levemente amigo do Basil e que faz parte da alta sociedade. Ele é uma figura bastante devassa, vai a festas, reuniões sociais, se veste muito bem. Ele representa mais essa vida boêmia, mundana, urbana, superficial, enquanto o Basil era muito mais sensível, mais leve. Então, em certas passagens, nós podemos relacionar essa figura do Basil ao bem, enquanto o Lord Henry seria esse mal. E o Dorian Gray está ali no meio, enquanto um jovem que ainda não escolheu o seu caminho adulto. E em segundo lugar, temos um clássico norte-americano, The Awakening, ou então O Despertar, de Kate Chopin. Eu também li esse livro no original, nesta edição da Oxford University Press, e apesar do meu livro aqui ser um pouco grosso, na verdade o romance em si tem apenas 128 páginas, é que a minha edição conta também com outros contos da autora, que foi uma grande contista, tanto no sentido de qualidade quanto no sentido de quantidade. Ela escreveu aproximadamente 100 contos. Mas The Awakening é realmente a sua masterpiece, a sua obra-prima. Aqui nós vamos acompanhar a história de Edna Pontellier, que é uma mulher casada com 2 filhos, ela tem cerca de 28 anos, ela desfruta de uma posição social muito boa, o marido dela é um marido muito bom, ele é descrito como um homem trabalhador, atencioso, que pensa bastante na família, mas por alguma razão ela não se sentia muito confortável, ela não conseguia se ver ali dentro daqueles papéis que ela estava ocupando. Ela não conseguia se encaixar bem nessa posição de esposa e de mãe. E durante uma viagem de férias, que ela vai com a sua família para a praia, ela conhece ali outras pessoas, vamos ter uma série de eventos também que vão fazer com que ela tenha um vislumbre maior sobre si mesma, sobre o seu lugar no mundo, as suas vontades, a sua liberdade ou a falta dela. Então, o título do livro, O Despertar, se refere a esse processo de autoconhecimento pelo qual ela passa, porque antes ela só sentia esse incômodo, ela não entendia de onde ele vinha. E agora, nesse momento, ela começa a compreender melhor aquilo que ela quer e separar isso daquilo que a sociedade quer para ela. E esse desejo de liberdade que ela vai viver vai trazer mais do que reflexões para ela, vai trazer inúmeros conflitos internos, que, é claro, vão resultar também em conflitos externos, no modo como ela se relaciona com as outras pessoas, em especial com o seu marido. E nessa viagem, ela também conhece um homem que, olha só que interessante, é descrito como um jovem que está ali descobrindo o mundo, enquanto ela é descrita como uma senhora casada, mas ambos tinham aproximadamente a mesma idade. Aí nós também podemos tirar várias conclusões. É uma narrativa bastante provocativa e ela foi publicada pela primeira vez em 1899, então vocês imaginam aí o caos que foi essa publicação, porque ela ia de contrário a muitas ideias que se tinha na época sobre as mulheres. E o livro traz uma abordagem muito corajosa, muito autêntica, muito verdadeira, sobre questões de gênero, de identidade, de liberdade da mulher. E mesmo tendo sido publicada há tanto tempo, é ainda bastante relevante. E não se enganem, porque não é uma leitura panfletária, que fica te dizendo, a mulher tem que fazer isso, a mulher tem que fazer aquilo. Não, não é nada disso. É realmente uma conversa muito mais íntima, muito mais franca. E chegamos agora ao primeiríssimo lugar, O Sol é para Todos, de Harper Lee. Também um livro norte-americano, e foi meio que uma coincidência, eu não pensei muito na escolha desses 2 livros e acabei lendo eles em sequência. Então eu li primeiro O Despertar, que é um livro que fala muito da cultura ali da Louisiana, e depois eu li O Sol é para Todos, que é um livro que fala muito da cultura do Alabama, 2 estados dos Estados Unidos que são bem próximos ali, e foi bastante interessante conhecê-los um pouco mais, principalmente em O Sol é para Todos, que nós vamos ter mais aspectos sociais trazidos à tona. A história se passa em uma pequena cidade chamada Macon, e a trama é narrada pela jovem Scout, que tem ali no início da história cerca de 6 anos, e quando a história termina ela tem aproximadamente 9. Então nós vamos acompanhando as suas aventuras e também esse processo de crescimento dela. Ela vai entendendo um pouco melhor a vida, um pouco melhor as pessoas. Ela tem também um irmão, o Jen, que vai acompanhá-la em diversas aventuras. Ele é ali um pouco mais velho do que ela. E o pai dela, o Atticus Finch,
Scout é um grande advogado na localidade, bastante respeitado pela comunidade. E nós podemos pensar que o livro é dividido em duas grandes partes. Na primeira parte, a Scout, o Jen e um amigo deles que vem passar as férias ali em uma casa vizinha vão ficar muito intrigados com uma figura chamada Bull Rattler, que subitamente decide não sair mais de casa. Então eles nunca haviam visto, eles apenas haviam ouvido falar dele. Então, supostamente, ele moraria em uma casa próxima deles e tinha todas essas lendas, essas conversas acerca de como ele era, do que ele fazia, do porquê ninguém o via, de se ele estava realmente vivo ou não. Sabemos que crianças são bastante curiosas, então essa primeira parte do livro vai focar muito ali nessa situação, e também vamos conhecer um pouco mais das outras crianças, das outras famílias, sobretudo, que moram nessa cidade, principalmente pelo olhar da Scout, que vai descrevendo eles de uma forma muito verdadeira, muito autêntica, porque ela ainda não sabe exatamente o limite entre a verdade e a inconveniência, porque algumas verdades são muito duras para serem ditas assim, cruas. Mas o grande foco da história tem ali uma força maior na segunda parte do livro, que foi realmente a parte também que mais me prendeu, que é quando o pai da Scout vai ser designado para defender um negro, o Tom Robson, que havia sido acusado de um crime contra uma mulher branca e que ele afirmava que não cometeu. O pai da Scout realmente acreditava que ele não cometeu esse crime, então ele foi designado, mas ele foi defender, querendo realmente defender. Na verdade, as pessoas não acreditavam muito que ele tinha cometido esse crime, porque essa família que estava o acusando não era muito confiável, mas essa família era branca, enquanto ele era negro. Então nós vamos ver que a cor tem ali uma forte influência na decisão. E o Atticus, ele já tinha esse vislumbre, ele já tinha essa visão mais à frente do seu tempo, digamos assim, de pensar em uma sociedade mais justa, menos racista, menos preconceituosa. E ele vai tentar muito lutar pelos seus objetivos da maneira dele, que é uma maneira muito particular, e você vai se encantar por esse personagem. A admiração que os filhos dele vão ter por ele, que essa comunidade vai ter por ele, o modo como ele vai lidar com toda a situação. E as passagens ali em torno do dia do julgamento são extremamente impactantes, você fica muito preso àquilo. Eu peguei o livro naquela parte, li assim 60 páginas de uma vez só, sem piscar, porque eu precisava saber o que iria acontecer. Então é uma leitura muito rápida, ele tem um pouco mais de 300 páginas, mas assim, você lê em uma semana. Ele ganhou o prêmio Pulitzer em 1961 e traz reflexões ainda muito válidas para os dias de hoje. É uma narrativa poderosa, memorável, com personagens fortes. É muito interessante ver a noção de justiça, a empatia pelos olhos das crianças. Então é um livro muito completo e eu acho que vai agradar muitas pessoas. Bom, e essa é a minha lista de melhores do ano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscreverem ali no canal se forem novos por aqui. E já me contem nos comentários qual foi o top 5 de vocês.